O HPV é um vírus que praticamente todo mundo tem. Nesse vídeo você vai entender por que o HPV é tão comum, o que é o HPV, quando que você deve se vacinar e quais são as maneiras de tratamento e prevenção do HPV. Meu nome é Henrique Invite, eu sou médico coloproctologista em Curitiba e o meu foco hoje é no tratamento das doenças da região anal de uma maneira minimamente invasiva. Se esse vídeo é interessante para você, já se inscreve no canal, vai ter muito mais conteúdo pela frente. HPV é a sigla para papiloma vírus humano. Ele é um vírus que ele é muito comum, ele é a infecção sexualmente transmissível mais comum que a gente tem, e o maior aliado do HPV é porque é um vírus silencioso, é um vírus que na maioria das vezes ele não causa sintoma nenhum. Então mais de 90% das pessoas que têm HPV ou que já entraram em contato com HPV não vão ter sintoma nenhum. Mas ao mesmo tempo, quando ele faz uma infecção no paciente que tem uma imunidade mais baixa, por exemplo, o HPV está associado com risco de câncer da orofaringe, o câncer de pênis, câncer de vagina, câncer de colo do útero e também o câncer na região anal, na pele ali em volta da região anal. E é essa que é a importância que a gente tem de tratar. A maioria dos cânceres de colo de útero, mais de quase 99% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. E como às vezes a gente não sabe que está com aquele vírus, você nem sabe que está transmitindo, e é por isso que é muito importante que a mulher faça aquele exame preventivo, o Papa Nicolau, é justamente para ver se tem alguma alteração ali no colo do útero, se tem ou não o HPV. Hoje a gente tem algumas maneiras de fazer a prevenção para esse vírus, né? A maneira mais eficaz que a gente tem é fazendo a vacinação contra o HPV. Essa vacinação, idealmente, ela deve começar antes de você ter contato com o vírus. Então é por isso que hoje, se você procurar lá pelo Ministério da Saúde, a indicação é que essa vacinação seja feita para meninas e meninos a partir dos 9 anos, antes de iniciar a atividade, a vida sexual daquela pessoa. Porque se a gente já tiver aquela imunidade feita com a vacina, a gente vai ter menos chance de ter formas graves, né, daquele vírus. Do HPV existem mais de 200 subtipos de HPV, mas tem alguns principais que a gente vai focar, né, para fazer essa vacina contra esses subtipos, que são aqueles que estão envolvidos na formação do câncer, e também o HPV ele pode formar verrugas, né, verrugas genitais, verrugas na região anal, que também tem esses subtipos que a vacina vai cobrir contra esses subtipos. Hoje a gente tem dois tipos de vacina. A vacina quadrivalente, que é contra 4 subtipos de vírus, que está disponível pelo SUS, né? Uma vacina que ela é fornecida gratuitamente para meninas e meninos, para pessoas também que tenham uma imunossupressão, né? Então, pessoas que convivem com HIV, por exemplo, podem tomar, ou pessoas que fazem uso de PrEP, que é aquela medicação para prevenir a exposição ao vírus do HIV, podem fazer a vacina gratuitamente. A indicação em bula da vacina é que essa vacina seja feita no máximo até 45 anos. Então não é que seja proibido ali, se você tem mais de 45 anos e quiser fazer a vacina, não é que seja proibido, mas talvez você já não tenha mais tanto benefício em fazer a vacina, mas se você quiser fazer, tudo bem, não tem problema. E a gente tem um outro tipo de vacina que é a nonavalente, que é contra 9 subtipos de HPV, que é uma vacina mais completa, né, mais robusta, que vai te dar mais proteção a outros tipos também do HPV. Essa vacina nonavalente, ela não está disponível pelo SUS, é uma vacina que tem um valor alto. Hoje, em 2025, cada dose custa em torno de R$ 900. Para adultos, ali pode ser necessário até 3 doses, então você tem que fazer um investimento ali que não é tão baixo para ter essa proteção contra o HPV. Além da população geral, né, desses pré-adolescentes que devem fazer a vacinação, tem algumas populações de risco, né, como pacientes que convivem com HIV, profissionais da área da saúde também que tratam essas doenças que estão expostos, né, ao vírus, né, às vezes quando é feita uma cauterização, aquilo ali faz uma nuvem, né, de vírus e que você pode ter uma conjuntivite, pode ter uma infecção oral também por causa do vírus, então é importante que o profissional da saúde tenha também essa proteção com a vacina contra o HPV. A transmissão desse vírus ela é feita por contato, né? Então você tem que encostar naquele vírus de alguma maneira para ter o HPV. Isso geralmente é feito um contato sexual, que pode ser por sexo anal, sexo vaginal, e aquelas pequenas fissuras que podem acontecer, e se tiver o vírus, ele acaba se instalando
e fazendo essa transmissão. Como eu falei no começo do vídeo, nem sempre você vai ter sintomas, mas com o tempo aquilo ali pode virar até um câncer, uma doença mais grave ou fazer a formação de verrugas. Quando acontece, né, a formação dessas verrugas, o diagnóstico ele é clínico. Então a gente faz um exame físico que a gente consegue identificar aquelas verrugas que são muito características do HPV e o tratamento ele vai ser específico ali voltado para aquelas verrugas ou pro câncer, enfim, né, para o que tiver de alteração. No caso das verrugas, a gente tem algumas maneiras de tratar essas verrugas. A vacina ela não vai servir como tratamento, né, ela vai servir como prevenção. Mas mesmo que você já tenha tido verruga, por exemplo, vale a pena fazer a vacina, porque você vai prevenir uma nova infecção e depois em algum outro momento que você pode entrar em contato de novo com o vírus, vale a pena fazer a vacina, ela vai te proteger contra isso. Mas se você já tem a verruga, você vai ter que fazer algum tratamento, porque essa verruga, com o tempo, ela vai se multiplicando, vai aumentando. Eu já tive casos até de praticamente fechar a região anal ali, então ele pode virar um caso mais grave se não for tratado inicialmente, principalmente naqueles pacientes que têm a imunidade mais baixa. Não só pacientes que convivem com HIV, mas pacientes que fizeram transplantes, por exemplo, que usam medicações que diminuem a imunidade, pessoas que têm doenças autoimunes, né, que usam medicamentos biológicos, qualquer corticoides, por exemplo, que são medicações que diminuem a imunidade e isso favorece o ambiente ali para aquele vírus acabar se multiplicando e crescendo. O tratamento da verruga, ele pode ser com uma cauterização, a gente pode fazer uma cauterização química, com alguns medicamentos, né, com alguns tipos de ácido, podofilina, por exemplo, ela vai fazer uma cauterização química, a gente pode fazer uma crioterapia com nitrogênio líquido, ele vai congelar aquele vírus e aquela verruga vai cair. A gente pode fazer uma cauterização com eletrocautério, com eletricidade, e também dá para fazer uma cauterização, uma vaporização, na verdade, com um laser. O laser ele vai transformar aquilo em pó, né, e vai vaporizar aquela verruga e é uma maneira também de tratar. Independente da maneira que você vai fazer esse tratamento, geralmente a gente tem uma resposta melhor quando a gente combina dois tipos de tratamento, por exemplo, a vaporização com laser, mais a aplicação de alguma pomada que ajude a diminuir a chance de voltar aquela verruga. Depois que você iniciou esse tratamento, você tem chance de voltar, porque o vírus ele está ali presente no seu corpo. Então essa verruga ela tem que ser esse tratamento ele tem que ser feito um acompanhamento por pelo menos 2, 3 anos, né, que é um período que a gente tem de maior chance de voltar essas verrugas e que se ela começa a voltar, quanto antes a gente já tomar uma atitude ali, fizer algum tratamento, mais chance você vai ter de um resultado efetivo para o seu tratamento. Ainda falando sobre a vacina, né, algumas pessoas que já tomaram aquela quadrivalente e se elas quiserem ampliar aquela cobertura, pode tomar a nonavalente, não tem problema. O importante, na verdade, é que você faça, que você procure ajuda, né, que você procure tratamento para que aquilo não evolua para múltiplas verrugas ou mesmo para uma doença mais grave como um câncer ali da região anal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se você procura um tratamento minimamente invasivo, me procure que eu posso te ajudar.